Salve, salve, meu amigo Sebiano, tudo tranquilo? Você aí e eu aqui, vamos lá, galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Por quê? Porque a vida não pode parar. Então vem comigo, galera. Olha só. Então, lembra quando a gente estava estudando anteriormente a trigonometria? Tu sabe que a trigonometria ela tem início, meio e fim. É uma coisa linda, cara. Então vem comigo, meu aluno do segundo ano. Vem lá, vem comigo aqui, ó. Hoje nós vamos estudar a aula 12, que está no teu livrozinho aí, acompanha em casa, que fica muito tranquilo aí na comodidade aí do teu dia a dia. Mas participa, cara, vem comigo. Olha só, a aula 12 diz assim, seno e cosseno da soma e da diferença de arcos, certo? Lembra que eu sempre faço aquela pontuação que a trigonometria tem um início, meio e fim. É uma coisa linda, cara. Tu começa lá nos triângulos, retângulos, né? Depois tu passa por círculo trigonométrico e vem várias operações. Então vem comigo aqui. Antes de chegar nesse assunto, eu vou relembrar alguns dados bem interessantes. Olha só. Tu viu em aulas anteriores que a tangente de um ângulo é seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo, ok? A cotangente de alfa é o cosseno do alfa dividido por quem? Pelo seno do alfa, certo? Eu te falei também da cossec, a cossecante. Cossec de alfa é olha só, se aqui de cosseno, aqui só pode ser o seno de alfa. Bem tranquilo, não é isso? Outro, a secante. Sec de alfa é 1 sobre, ó, começa com S, então vai ser cossec. Bem tranquilo? Outra relação bem importante para nos desenvolvermos nas aulas anteriores vai ser a relação fundamental. Eu te falei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certinho? Relembrou? Então, muito tranquilo. Vem comigo aqui que eu vou te passar mais coisas. Isso aqui era só para tu relembrar. Certo? Tu também, lá quando tu estava lá no 9º ano, tu trabalhou com alguns arcos notáveis. O de 30, o de 45, o de 60, tá? Lembra lá que o professor do 9º ano te ensinou? 1, 2, 3... 3, 2, 1. Lembrou? Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Certinho. E o que mais? E raiz onde não tem 1. Então eu boto aqui, ó. Raiz aqui. Raiz aqui. Raiz aqui. E raiz aqui. O professor cantou aquela musicazinha tosquinha, mas ela é muito importante. E o seno é 1, 2, 3... E o cosseno é 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2 e raiz onde não tem 1. É tosquinha, mas te ensina. Por que eu tenho de relembrar isso? Justamente para a gente conectar com o nosso próximo assunto, certinho? Então vem aqui, ó. Nosso próximo assunto diz assim, seno e cosseno da soma da diferença de arcos. Tá aqui, ó. Eu tendo seno de A mais seno de B. Como é que eu desenvolvo isso aqui, ó? Seno de A vezes cosseno de B, ó, o sinalzinho de mais seno de B vezes cosseno de A. Ó, um macetezinho. Senta A vezes cossa B mais senta B vezes cossa A. Bem tranquilo. A mesma coisa tu vai fazer com a diferença, ó. Seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B, vezes cosseno de A. Senta A vezes cossa B, menos senta B, vezes cossa A. Bem tranquilaço, cara. A mesma coisa eu vou operar com o cosseno, tá? Quando eu estiver na observação eu te falo, mas preste atenção aqui, é bem tranquilo, ó. Cosseno de A vezes cosseno de B. Olha o sinal aqui, né? Mais, eu vou trocar aqui na operação. Ele fica menos seno de A vezes seno de B. Tranquilaço? Eu só fiz a modificação do sinal.
Vem aqui para o cosseno, a diferença. Cosseno de A vezes cosseno de B, ó, tá negativo, lá eu vou botar quem? Isso mesmo, positivo. Mais seno de A vezes seno de B. Tranquilaço? Professor, é fundamental eu aprender essa informação? Sim, cara. Se tu não conseguir, tu não vai nem arranhar a questão, certo? Mas, professor, mas eu já tenho os arcos notáveis. Por que eu preciso saber essa aplicação? Vou te dar um exemplo aqui, fica tranquilo. Olha só, hipoteticamente, numa questão, ele quer para me desenvolver o seno de... Não, o cosseno. O cosseno de 75, certo? Na minha tabuada trigonométrica, eu só tenho os arcos notáveis. 30, 45, 60. Quando ela tem aquela tabuada que tem decimal, tu poderia até dar. Só que aqui nessa questão eu não quero ela decimal, eu quero ela inteira. E como é que eu vou desenvolver isso? Olha só. O cosseno de 75, ele é a mesma coisa, olha lá para os ângulos notáveis, na tabuada. Se eu pegar o 45 mais o 30, dá quantos graus? Hein? Hein, Bismarck? Diz aí para mim. Isso mesmo, meu brother. Dá 75 graus. Então, agora é só tu aplicar. Olha só. Cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Olha só. O sinal aqui é mais. Eu te falei, quando é mais, eu vou fazer o quê? Trocar. Menos seno de 45 vezes seno de 30 graus. Bota o sinalzinho de graus aí, galera. Eu esqueci, mas tu tem de relembrar. E agora vamos lá. Olha para a tabela. Quem é o cosseno de 45? Isso mesmo, ó. Raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30, tá aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Menos o seno de 45, eu também já sei que é quanto? Raiz de 2 sobre 2 vezes o cosseno de 30, que é meio, né, cara? É só lembrar daquela musiquinha tosca, certo? Então, vou multiplicar aqui, ó. Quando eu multiplico essas raízes, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Os denominadores, 2 vezes 2, isso mesmo, 4. Menos 1 vez raiz de 2, isso, raiz de 2. E 2 vezes 2, certo, meu brother? 4. O que eu posso fazer mais isso aqui? Se tu observar, eles têm o quê? O mesmo denominador. Então, vamos botar todo mundo no mesmo denominador. Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre quanto? Sobre 4. Se eu deixasse assim, estava tranquilo. Só que as questões podem o quê? Deixar no nível de dificuldade. O que eu posso fazer aí? Olha só. A parte de cima tem termos que se repetem. Tu vai se remeter lá para o teu 8º ano. Tu vai colocar em evidência. Quem que eu coloco em evidência aqui? Pensa aí comigo. Isso mesmo, galera. Vocês estão fera. O raiz de 2. Raiz de 2 dividido por raiz de 6. Dá quanto? Isso. Raiz de 3. Menos raiz de 2 dividido por raiz de 2. Isso. Bacana, galera. 1. Tudo isso dividido por 4, certo? Então, se tu observar, as duas formas estão corretas, mas, geralmente, a gente gosta de dar uma complicadinha aí, para ver como é que está teu raciocínio lógico. E chegamos aí na questão. Dá para vir contextualizadazinho. O professor faz um enredo, traz alguma coisa do dia a dia e coloca. Então, vem comigo que eu trouxe um exemplo bem tranquilo, contextualizado. Vamos lá comigo aqui. Diz assim, ó. Exemplo 2. Sendo A e B as medidas dos lados de um triângulo qualquer, sendo alfa, vai marcando, a medida do ângulo oposto ao lado da medida A. Tem-se que A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 que multiplica A
e B vezes o cosseno do ângulo. Isso aí vai te remeter a um assunto que eu vou já comentar contigo, que é o teorema dos senos. Lembra lá do teu nono ano? Lei do seno e lei do cosseno? Então essa questão vai desenvolver isso. Na figura temos um compasso. Olha só esse compasso aqui desenhado lindo. Dá de entender, né, galera? Tá? Cujas pernas medem 10. Eu vou até colocar aqui, ó. As pernas, ó, aqui é 10 e aqui também é 10. E aqui é o ângulo de formação entre as pernas. Ok? Deu para entender? E forma um ângulo de 15 graus. Ó. Esse ângulo aqui que eu não sei, é de 15 graus. E ele diz assim: calcule o quadrado do raio da circunferência a ser traçada nessas condições. O raio é esse cara aqui, ó. Ele quer o quadrado desse raio, certinho? Então preste atenção aqui. Eu vou rapidinho só apagar a questão, porque a figura já me dá aqui o que eu quero. Vou apagar aqui, ó, numa boa, que eu vou precisar de espaço. Olha. Tu vai lembrar lá do teu nono ano das leis do cosseno, certo? As leis do cosseno são no triângulo qualquer. Aqui eu vou fazer essa referência aqui, ó. Ó, esse lado aqui. Então eu vou botar assim: raio ao quadrado é igual aos catetos que eu já sei, ó. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 que multiplica os catetos, que são quem? O 10 e o outro 10, vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de quem? De alfa. Só que ele deu que o cosseno de alfa é quanto? 15. Ok, vamos fazer aqui. Raio ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? Joia! 100. Aqui, repete, 100. Menos 10 vezes 10 é 100. E 100 vezes 2? 200. Vezes o cosseno de quem? De 15. Cara, e aí, para tu lembrar do cosseno de 15, eu vou fazer aqui, ó, do ladinho. Cosseno de 15 é a mesma coisa, vai lá nos arcos notáveis. De quem? 45 menos 30. 45 menos 30 não dá 15? Então era só desenvolver. Eu vou fazer esse aqui à parte e depois vou conectar na questão. Então vamos lá. Cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Tá tranquilo? Olha só, o sinal é menos, então aqui vai ser mais. Mais seno de 45 vezes seno de 30. Tranquilaço? Então vamos lá, só resolvendo aqui. Quanto é esse cara aqui? Tu já viu na questão, né? Então fica raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 também tá lá, ó, na tabuadinha aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. O sinalzinho permanece. O seno de 45, mesma coisa. Raiz de 2 sobre 2. Cuidado, aqui eu inverti, né? Só trocando aqui isso aqui. Vezes o seno de 30, que é meio. Resolvendo aqui, novamente. Raiz de 6 sobre 4, multipliquei aqui do ladinho, mais, multipliquei aqui novamente. Raiz de 2, aqui multiplica, e 4. A mesma coisa que tu vai fazer, né? Ó, vamos reduzir isso aqui. Vamos colocar todo mundo no mesmo denominador, puxar aqui do ladinho. Vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Dá de reduzir mais ainda? Sim, vamos colocar em evidência quem? Raiz de 2. O raiz de 2 está aqui e está aqui também. Então vamos lá. Se eu pegar o raiz de 2 e dividir por raiz de 6, dá raiz de 3. Isso mesmo. Se eu pegar o raiz de 2 e dividir por raiz de 2, dá o próprio 1. Então vamos aqui, mais 1. Sobre 4. O 4 permanece, é o mesmo denominador. Agora vamos encaixar na questão, tá? Ele na questão ele quer o raio ao quadrado, então é só colocar R ao quadrado é igual. Dá de somar esses dois caras? Sim, 200. Posso subtrair? Não, cara, isso aqui é uma maldade, né? Porque tu está multiplicando, então conserva ele.
menos 200 vezes o que tu já encontrou, que era o cosseno de 15. Vamos encaixar o cosseno de 15. Que é raiz de 2 sobre 4, abre parênteses, raiz de 3 mais 1. Tranquilo? Então vamos lá. Eu posso reduzir mais alguma coisa? Posso, vamos lá. Aqui eu permaneço com os 200, só que tá vendo esse cara aqui, ó? Ele divide. 200 dividido por 4, dá quanto? É isso, fera. Então fica 50 raiz de 2. Aqui só ficou raiz de 3 mais 1. Cara, como ele te pediu o raio ao quadrado, tu vai ficar por aqui. Se na questão ele te pedisse a fórmula exata, ele ia te dar esse valor aproximado desses caras aqui, e aí tu ia fazer só uma multiplicaçãozinha básica, certinho? Então, é isso, a questão é bem tranquila. É o máximo que ele pode te pedir, numa questão contextualizada é isso, certinho? Então, galera, um abraço a todos, muita proteção. Ó, a única vacina que a gente tem é a máscara, utiliza. Um abraço, galera. Valeu, Sabiano.